Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, depois do brilhante pronunciamento do presidente Sarney, do nosso senador atualmente, analisando o quadro do Brasil atual, mas rememorando fatos da história passada, eu acho que é muito difícil, eu que tinha me proposto a fazer justamente alguns questionamentos, não conclusões, mas questionamentos, indagações, porque venho realmente acompanhando essas manifestações, tanto nas ruas quanto nas redes sociais, e com um pouco de experiência política que tenho, de 2 mandatos de deputado e 2 de senador, realmente é um fato inusitado. Uma coisa surgida, de fato, espontaneamente, que levou, dado a sua dimensão, tanto o executivo quanto o legislativo, a tomar medidas que estavam aí mofando, vamos dizer, nas gavetas. E nesse momento em que se age sob a legítima pressão popular, é preciso também que nós possamos interpretar bem aquilo que está sendo dito, mesmo que alguns critiquem, dizendo, senadora Ana Amélia, que agora preside a sessão, dizendo que não há uma organização de pleitos, não há pleitos específicos. Eu vi muitos pleitos. Eu vi o pleito, por exemplo, sobre saúde e educação padrão FIFA. Eu vi protestos contra a corrupção. Eu vi, obviamente, também o protesto sobre a questão das tarifas de ônibus, mas, como eles disseram, não foram à rua só por causa dos 20 centavos de aumento das passagens, mas é verdade que o transporte público no país, como, aliás, tudo que é ação pública neste país, precisa melhorar. E não vamos melhorar quando não combatermos a mãe de todos os males, mas combatermos com eficiência e com que o povo perceba realmente que isso está sendo feito. Sempre me refiro que nós poderíamos fazer, o senador Simão disse que seria bom aproveitar, por exemplo, a experiência do senador Sarney e de tantos outros como ele, senador Pedro de Simão, e fazemos agora, diríamos, nos moldes do que foi feito na Itália, na Operação Mãos Limpas, contra a máfia, políticos, etc., um mutirão entre os 3 poderes, o executivo, o judiciário e o legislativo, de forma que nós possamos realmente atualizar essas reclamações no povo. E pior, é um mal que vem de longe, essa questão da corrupção, porque está aqui o busto do nosso Rui Barbosa. Ele disse, em 1914, que de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar o poder na mão dos maus, de tanto ver agigantar-se a injustiça, o povo honesto chega a ter vergonha de ser honesto. Então, nós temos que inverter essa situação. Ao contrário, nós temos que fazer com que o povo perceba que ele tem poder, inclusive, de fazer com que o combate à corrupção exista de fato. A mesma coisa são outros temas, por exemplo, nós temos um bem que Deus nos deu, que é a vida. Portanto, depois da vida, a coisa mais importante que o cidadão tem é cuidar desta vida, cuidar da sua saúde. E, evidentemente, que este é um ponto crucial na questão das reclamações em todo o Brasil, a questão da saúde. Como é a questão frisada pelo presidente Sarney dos homicídios, o Brasil sendo o primeiro país em número de homicídios em termos absolutos. Mas também isso faz parte de um dos itens da felicidade do ser humano. A saúde, a segurança, a moradia, a educação. Mas se em todos esses setores tem havido sistematicamente, descaradamente, corrupção, inclusive, agora aprovamos aqui um projeto de lei que
torna o crime de corrupção um crime hediondo, portanto, não pode ser afiançável, a pessoa tem que responder presa, porque realmente, quando alguém faz corrupção na saúde, e faz muito, eu, inclusive, aqui votei a favor da não renovação da CPMF, sendo médico, porque analisei, acompanhei de perto, desde o seu nascedouro, lá com o ministro Adib Jatene, que convenceu a todo o Congresso de que aquele percentual aplicado só para a saúde realmente mudaria a face do atendimento público nesse setor. No entanto, o que vimos durante esses 14 anos não foi isso. A saúde não melhorou, o recurso da CPMF passou a ser utilizado para outros fins, até para fazer superávit primário do governo, e a saúde foi sendo relegada para segundo plano. Aliás, uma rotina entre os governantes, desde o prefeito até o presidente da República, se preocupar muito mais com obras visíveis e bonitas do que com o que é mais importante, como a educação, a saúde e a segurança. Nós vemos agora, por exemplo, um caso que eu não tenho, digamos assim, restrição completa a tal importação de médicos estrangeiros, mas também não entendo que seja este o caminho, o único caminho para resolver a questão da má distribuição dos médicos no Brasil. Até porque, no meu estado, nós tivemos, no governo do governador Neudo Campos, eu inclusive que fui a Cuba, junto com outro amigo, Jader Linhares, e fomos tratar, primeiro, de trazer médicos cubanos para ir para o interior do estado de Roraima. E, ao mesmo tempo que nós, na Universidade Federal, conseguimos, a duras penas, aprovar no Conselho Nacional de Saúde a criação de um curso de medicina. E como não tínhamos professores nem tempo hábil para abrir concurso, nós fomos buscar professores cubanos com doutorado, pós-doutorado, para iniciar o curso na primeira parte do primeiro ano de anatomia, fisiologia, citologia, enfim. E hoje o nosso curso de medicina já formou várias turmas e é muito bem avaliado pelo MEC. Portanto, nós lá usamos um método, porque de fato, por exemplo, eu que me formei na Amazônia, me formei em Belém, depois fui secretário de saúde 2 vezes no estado de Roraima, no meu estado de Roraima, e eu tentei trazer colegas da minha turma, que se formaram comigo, levar para Roraima, e não conseguia. Levamos alguns, mas outros diziam claramente que preferiam ficar numa capital grande, como é o caso de Belém, ou até ir, como foi a maioria, para o Rio, São Paulo, Brasília, do que ficar, digamos, num lugar pequeno, com poucas condições de trabalho. Então, o que falta aí é encontrar os remédios, porque não tem só um medicamento para esse problema da questão da má distribuição dos médicos no país. Existem vários fatores. Um fator, por exemplo, que não estimula, às vezes quem se forma lá em Roraima fica lá, é a precariedade do hospital, a precariedade dos hospitais do interior, é a falta de manutenção, é a corrupção mesmo, com medicamentos, com material hospitalar. Então, de fato, é preciso que se faça, e aí é a coisa que é fundamental, é fazer um diagnóstico correto e ver que medidas, de fato, de médio e longo prazo, de curto, médio e longo prazo, podem resolver essa questão fundamental para a pessoa humana, que é a saúde, e, em segundo lugar, ou paralelamente, a educação. Em Roraima, nós aplicamos, portanto, os dois caminhos. Importamos médicos cubanos para suprir a necessidade no interior e criamos um curso de medicina para formar médicos lá em Roraima. E se Roraima pode fazer isso, por que todos os estados não podem ter, por exemplo, 1, 2 ou 3 faculdades de medicina que comportam perfeitamente?
federais, estaduais ou municipais. É preciso, de fato, fazer uma análise muito profunda. E me preocupei muito, já até comentei aqui em A Parte Feito, essa questão dos 10 vetos apostos ao ato médico. Ao contrário do que alguns dizem, que tudo vai ficar na dependência do médico, não é verdade. O diagnóstico citológico, por exemplo, não é privativo do médico. Mas alguns diagnósticos têm que ser privativos do médico e o tratamento, aí sim, poderá ser exercido por vários profissionais da área de saúde. E eu não vi, disse quando fiz uma parte, fiquei um período com esse projeto para relatar e conversei com gente de todas as especialidades e não vi nenhum dizer que, por exemplo, o profissional B, C ou D da área de saúde ficaria prejudicado com a regulamentação do chamado ato médico. E, na verdade, é a regulamentação do exercício da medicina. Aliás, o senador Moca disse hoje aqui, se o médico não tem, digamos assim, como principal função dele diagnosticar, como é que, por exemplo, outros profissionais vão fazer diagnóstico, estou falando de diagnóstico, tratamento pode ser feito, por exemplo, um exemplo aqui que eu gosto muito de dar, o Hospital Saia Kubitschek, é uma equipe multidisciplinar, tem o médico, tem o fisioterapeuta, tem a psicóloga, enfim, tem a enfermagem, tem todas as áreas de saúde. O que precisa, de fato, é isso, é fazer uma coisa moderna, uma coisa transparente e que não se trave isso como tentar estigmatizar a classe médica. E eu estou dizendo isso sem nenhum problema, porque não exerço mais a medicina, mas estigmatizar a classe médica de que esteja querendo monopolizar, por exemplo, o tratamento numa área de nutrição, de fisioterapia ou de outra área de saúde que, mediante o diagnóstico, é que são capazes de fazer esses tratamentos. Eu espero que nós possamos ter um entendimento agora na votação desses vetos e que nós possamos também discutir melhor essa decisão unilateral de ampliar o curso de medicina para 8 anos. Eu acho que não estão se buscando medidas que tenham um apelo popular, talvez em alguns setores. Não vejo nessa questão do aumento da grade curricular do curso de medicina para 8 anos como um meio de resolver o problema da falta de médicos, pelo contrário, acho até que vai desestimular alguns de que vão fazer medicina que é de 6 anos, passar a fazer em 8 anos. Mas, de qualquer forma, eu quero encerrar, senadora Ana Amélia, dizendo o seguinte: nós temos sim, como políticos, como senadores da República, como representantes da Federação, de meditar e de olhar bem esses protestos que estão indo às ruas e que estão nas redes sociais, porque é de lá, como diz a Constituição, o poder emana do povo e esse seu nome será exercido. Então nós não podemos pensar que só nós, os políticos, sejam os deputados, sejam os senadores, ou no nível municipal, os vereadores, no estadual, os deputados estaduais, são detentores do saber do que o povo quer. Nós temos que estar permanentemente, sim, e agora com muito mais facilidade, através das redes sociais, buscando fazer aquilo que, de fato, o povo, de fato, quer e merece. Porque não há uma reivindicação que seja, digamos assim, pedindo privilégio. Todas as reivindicações que eu vi, todas são legítimas e são realmente necessidades do povo. Não vi realmente ali ninguém pedindo um privilégio especial, pelo contrário, até protestos contra privilégios que existem. Então, nós temos que nos sintonizar, buscar realmente fazer um Brasil melhor. Este é o momento, como disse o senador Sarney, e é que são nas crises que se buscam ou se destrói ou se constrói algo melhor. Então nós temos a oportunidade de construir, de fato, um Brasil melhor a partir
desse movimento que emanou do povo legitimamente e não de grupos organizados para esse tipo de coisa. Muito obrigado.